Vamos agora tratar do conceito do direito eleitoral. Vamos conceituar o direito eleitoral, mas eu quero ressalvar que vários autores fazem a sua própria conceituação. Nós aqui apenas faremos uma conceituação mais básica do direito eleitoral e, claro, o direito eleitoral é um conjunto, de normas jurídicas que acaba regulamentando o processo de alistamento do eleitor. O alistamento é tirar o título, o processo de filiação partidária, quando algum candidato vai fazer a filiação, convenções partidárias para a escolha dos pré-candidatos, registro de candidatura para registrar os candidatos, propaganda política eleitoral para lançar a plataforma do candidato, votação, apuração dos votos, proclamação dos eleitos, prestação de contas eleitorais e diplomação, bem como a forma de acesso aos mandatos eletivos por meio dos sistemas eleitorais. O direito eleitoral, gente, ele é um sistema de normas que acaba regendo essa relação entre eleitores e eleitos, objetivando organizar o poder popular, o pluralismo, de forma a valorizar sempre a cidadania democrática. Ou seja, o direito eleitoral pode ser conceituado também como um ramo do direito público, que disciplina o direito de votar e ser votado, a capacidade eleitoral ativa e passiva, os sistemas de ingresso nos mandatos eletivos, que é o sistema atual majoritário e proporcional, majoritário para presidente, governadores, senadores e prefeitos. Lembrando que o senador é cargo do poder legislativo, é mandato do legislativo, mas é eleito pelo sistema majoritário, tá? Isso é importante, o senador, ele é eleito com 2 suplentes, e também o sistema proporcional, que elege nossos deputados federais, deputados do Distrito Federal, deputados estaduais, que são do Distrito Federal são chamados de deputados distritais, deputados estaduais nos estados e vereadores nas câmaras municipais. Vamos falar agora da natureza jurídica do sufrágio e do voto. Qual é a natureza jurídica de votar? Esse ato do voto, o que ele representa? Qual é a natureza, a sua essência? A natureza é que o sufrágio, o voto é uma forma de sufrágio, o voto popular. O voto no plebiscito é uma forma de sufrágio. O voto no referendo é uma forma de sufrágio. E o sufrágio, que também compreende o voto, ou seja, o sufrágio é um sentido amplo. E votar é uma forma de sufragar. Mas não é a única forma. A forma de sufrágio também, como estamos dizendo, se identifica pelo, vamos dizer assim, plebiscito e referendo. O sufrágio é um direito público subjetivo. O que significa isso? Não é um direito privado, é um direito do cidadão de exercer a sua liberdade dentro de um regime que lhe permita efetivamente, sem pressões, exercer de forma livre e secreta o seu voto, abrangendo esses exercícios das capacidades. O voto, como dissemos, é uma espécie de sufrágio. É uma manifestação da vontade ativa do eleitor e é uma legítima forma de participação política nos destinos do seu país. Características do voto. Vamos falar um pouco sobre essas características. Atenção, o voto ele é identificado pela doutrina com algumas características. Uma delas é a personalidade do voto. Significa que somente o eleitor pode votar. Ninguém pode votar pelo eleitor. O eleitor não pode passar uma procuração para que alguém vote no seu lugar. Então, a personalidade do voto, a pessoalidade do voto é uma característica essencial. Outra característica é a liberdade do voto. Ou seja, a liberdade se assegura pelo sigilo do voto, pelo segredo do voto. Lembrando que o sigilo do voto e segredo do voto são o que a gente chama no direito constitucional de cláusulas pétreas, de núcleos imodificáveis da Constituição, que estão previstos, o sigilo e o segredo são sinônimos, no artigo 60 da Constituição,
parágrafo 4º, inciso 2. Ou seja, nenhuma emenda constitucional pode retirar esse sigilo do voto dos eleitores. E o sigilo do voto é assegurado mediante algumas providências, como, por exemplo, o isolamento do eleitor dentro da cabine de votação, naquele momento que nós votamos, sem interferência de estranhas pessoas, certo? Bem, ainda temos como exemplo do sigilo do voto o artigo 91A, parágrafo único da Lei 9.504, que proíbe o eleitor de usar aparelhos de telefonia, máquinas fotográficas e filmadoras no momento que ingressa na sessão eleitoral e exerce o voto. Essa proibição, ela é importante porque nós tivemos numa eleição uma eleitora que tirou um selfie, né, na hora de votar. Isso não pode, é até crime eleitoral, e essa eleitora respondeu a um inquérito que apurou esse delito. Ou seja, na hora de votar, você deve deixar o celular desligado ou deixar na mesa junto com o mesário responsável, certo? E na hora de sair, não esquecer de levar o celular, porque também dá muita confusão nisso. Se você mora perto da sessão, é melhor não levar o celular naquele momento, que você já está voltando para casa imediatamente. Muito bem. Vamos agora falar sobre o que se chama direitos políticos. Os direitos políticos, eles podem ser direitos políticos positivos e direitos políticos negativos. Os direitos políticos positivos, segundo a doutrina do professor José Afonso da Silva, no seu curso de Direito Constitucional Positivo, consiste num conjunto de normas que asseguram o direito subjetivo de participação no processo político e nos órgãos governamentais. Não apenas no voto, mas o direito político positivo é aquele direito que o cidadão tem de votar nas questões da associação de moradores, votar em questões no Conselho de Contribuintes, conselhos municipais, enfim, participar até pela ação popular, né, exteriorizando o voto. Para propor ação popular, tem que se ter o título eleitoral, estar em dia com as obrigações eleitorais. Lembrando que a ação popular é para anular atos eivados de ilegalidade. Muito bem. Os direitos políticos podem ter a capacidade ativa e passiva. A capacidade ativa significa o alistamento, o voto, exercer a votação pelo sim e não no plebiscito e referendo. E a capacidade passiva, né, a capacidade ativa, também tem uma palavra que Rui Barbosa utilizava muito e que veio do direito romano, que significa ius suffragi, é a capacidade ativa. E a capacidade passiva é ser eleito, ter aptidão para ser eleito. Nem sempre a pessoa pode ser eleito. Quer ver um exemplo? Se eu tenho 20 anos, eu não posso ser eleito presidente da República. Não é que eu seja ficha suja, não é que eu tenha feito uma ilegalidade. É porque para ser presidente da República, a pessoa tem que ter 35 anos de idade no mínimo. Ou seja, essa pessoa tem capacidade ativa, mas não tem capacidade passiva, certo? Muito bem. As condições de elegibilidade previstas na Constituição, no artigo 14, parágrafo 3º, que são, se você puder me acompanhar, a nacionalidade brasileira, certo? O pleno exercício dos direitos políticos, não é isso? O alistamento eleitoral, o domicílio eleitoral na circunscrição, a filiação partidária e a idade mínima que ali é colocada em graus e escalas, que vai dos 18 anos de idade, dos 18 anos aos 35, isso tem a ver com a nossa capacidade passiva. Assim como a capacidade passiva tem também correlação com a pessoa não ser inelegível, não ser analfabeto, não ter abuso do poder político e econômico como condenação por órgão colegiado ou transitado em julgado, não ter praticado certos delitos. Então, a lei das inelegibilidades, que nós vamos ver em outras aulas, em outros comentários,
também tratam dessa capacidade eleitoral passiva. Então atente para isso. Nem sempre todo mundo que vota pode ser eleito. É apenas isso, certo? Muito bem. Nas próximas aulas continuaremos com outros estudos relevantes.